Fala, meus amigos investidores, beleza? Tio Buffett aqui na área, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê eu não invisto em ETFs aqui no Brasil. Então eu vou trazer todos os motivos que me fazem acreditar que os ETFs aqui não são um bom investimento. E se você ainda não me conhece, eu sou o Tio Buffett, e por aqui a gente fala sobre renda variável focada no longo prazo, aplicando a filosofia buy and hold. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like no vídeo que me ajuda bastante. Aqui na descrição tem o link do meu perfil no Instagram e do nosso grupo no Telegram. Lá no Instagram eu gero conteúdo diariamente sobre renda variável, sempre estou abrindo caixinha de perguntas, respondendo a dúvida da galera, então se fizer sentido para você, dá uma conferida lá. E antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu preciso explicar para quem não sabe o que é um ETF. Um ETF ele é um conjunto de ações que replica um índice. Mas tio, o que isso significa? Eu vou explicar melhor para vocês com um exemplo aqui do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem o BOVA11, que ele é um ETF que replica o índice Ibovespa. E o índice Ibovespa ele é composto pelas maiores empresas listadas aqui no Brasil. Então, quando o investidor compra uma cota do ETF BOVA11, ele está se expondo às maiores empresas listadas aqui na bolsa. Então, basicamente, isso é um ETF. É quando você tem um conjunto de ações que replicam um índice. Quando se investe em ETF, a gente não está interessado em selecionar os ativos individualmente. A gente simplesmente quer pegar um índice de mercado e se expor a esse índice. E essa, na minha opinião, é uma das principais vantagens dos ETFs. É você ter essa tranquilidade de não precisar escolher os ativos individualmente. Vamos supor que você está começando, você escolheu algumas empresas para investir, analisou lá as empresas, viu o balanço, esse tipo de coisa, e começou a investir. Só que a partir do momento que você investiu, essas ações começaram a cair. Então você vai se questionar, você vai se perguntar, nossa, será que eu fiz boas escolhas? Será que essas empresas são boas? Elas vão voltar a subir em algum momento? Ainda mais quando você está começando. Então você tem toda essa preocupação. E quando você investe em ETFs, você tira fora toda essa preocupação e você tem uma tranquilidade muito maior. Afinal, você não precisou escolher nenhum ativo do índice, você simplesmente está replicando o índice de mercado. Então, teoricamente, você não tem culpa das suas ações estarem caindo. Outro ponto positivo que eu vejo é que você não precisa gastar muito tempo analisando as empresas. Ou seja, você não precisa sentar lá e analisar 10, 15, 20 empresas. Você simplesmente precisa escolher um índice que você quer se expor, escolher o ETF que se expõe a esse índice, e simplesmente você precisa comprar as cotas desse ETF. Pegando o exemplo aqui do BOVA11. Se você comprar uma cota do BOVA11, você já está exposto a diversas empresas, as maiores aqui do Brasil. Agora que eu falei os pontos positivos, eu vou falar dos pontos negativos. E o primeiro ponto negativo que eu vou trazer, eu já trouxe ele como ponto positivo, mas na verdade ele também pode ser um ponto negativo, que é a tranquilidade de você não precisar escolher os ativos. Quando você investe em ETF, como eu falei, você está investindo em um bolo de ações. Nesse bolo de ações, a gente tem empresas boas, empresas ruins, empresas que você não investiria se você fosse analisar individualmente, ou simplesmente empresas que são medianas e você investiria. Então, quando você investe em ETFs, você não consegue escolher qual empresa você consegue investir. Você não consegue decidir, eu quero investir nessa eu não quero, nessa eu quero. Não, você não consegue, você simplesmente está investindo em um bolo de ações. Então, nesse bolo pode vir algumas empresas ruins. Então esse é um ponto negativo, você não conseguir escolher as empresas que você quer investir e acabar investindo em empresas que você não investiria se você fosse analisar individualmente. E já entrando nos ETFs aqui no Brasil, a principal desvantagem que eu vejo é que os ETFs aqui eles não distribuem dividendos. Então como que funciona? As empresas que estão dentro desse ETF distribuem os dividendos, só que esses dividendos eles ficam retidos dentro do ETF e já são reinvestidos nele mesmo. E isso é refletido no valor da cota. Ou seja, a cota vai inflando conforme vai recebendo os dividendos. E para o investidor ser remunerado, a única opção que ele tem é vender essas cotas. Para o investidor que está na fase de acumulação, não é nem tanto um problema isso. E já para os investidores que estão na fase de usufruir do patrimônio, isso pode não fazer muito sentido, porque ele não tem uma renda passiva entrando conforme as empresas distribuem dividendos. Para ele ser remunerado, ele precisa pegar as cotas deles e vender a mercado. E a partir do momento que ele vende, ele tem que pagar o imposto de renda de 15% sobre essa venda. O que acontece? O dividendo que não é tributado aqui no Brasil acaba sendo tributado indiretamente, porque ele precisa vender suas cotas para ele ser remunerado. Então pode ser que para ele não faça sentido. E outro ponto negativo que eu vejo é que os índices aqui no Brasil eles são muito concentrados. Então se você pega o Ibovespa, por exemplo, ele é muito concentrado no setor de commodities e no setor bancário. Então, como que funciona o Ibovespa? Ele leva em consideração o valor de mercado da empresa para definir o peso dela dentro do ETF. Então, como eu falei, aqui no Brasil a gente tem uma concentração muito grande em commodities, com Petrobras e Vale, e no setor bancário, com Itaú e Bradesco. E isso pode não ser muito legal para o longo prazo. Você acaba adicionando um risco maior à sua carteira, quando você concentra em alguns ativos ou em alguns setores, por exemplo. E agora que eu já expliquei para vocês os pontos positivos e negativos, eu vou explicar para vocês o que eu faço na minha carteira.
Na minha opinião, o fato de eu ter que me desfazer das minhas cotas para eu ser remunerado não faz sentido com a minha filosofia de investimento, que é viver com a renda que o meu patrimônio me gera. Então esse é um fator decisivo que pesa bastante na hora de eu decidir que eu não invisto em ETFs aqui no Brasil. Justamente pelo fato de eu ter que vender essas cotas para eu ser remunerado. Para mim não faz o menor sentido. Além disso, o Ibovespa é um índice muito concentrado em commodities, como eu falei. E o setor de commodities não é um setor que me agrada muito. Eu não vejo empresas que se destacam dentro desse setor e provavelmente eu não investiria em nenhuma empresa desse setor. Então realmente não faz sentido para mim investir em ETFs aqui no Brasil. Então o que eu faço aqui no Brasil? Eu faço a gestão ativa do meu patrimônio, ou seja, eu seleciono as empresas individualmente. Então eu sento, analiso e vejo as empresas individualmente para investir. Eu não invisto em um índice como eu faria através de um ETF, por exemplo. E já no exterior, a gente não tem o principal problema que a gente tem nos ETFs aqui. Ou seja, os ETFs lá, eles distribuem os dividendos. Então o investidor ele não precisa vender as suas cotas para ele ser remunerado, como é aqui no Brasil. Lá simplesmente é como se fosse uma empresa distribuindo dividendos, vai cair na conta da corretora normalmente. Então, para quem tem uma filosofia de viver com a renda que o patrimônio gera, isso faz bastante sentido. Inclusive, como muitos de vocês já sabem, eu invisto em ETFs lá no exterior. Vou deixar o card aqui em cima, onde eu mostro para você o meu aporte lá. Esse foi o meu primeiro aporte nos Estados Unidos. Então, depois que você terminar esse vídeo aqui, você dá uma olhada nesse aqui em cima. E para mim, é um tipo de investimento que faz bastante sentido lá no exterior. Tanto pela distribuição de dividendos, quanto pela qualidade das empresas. Lá as empresas são muito boas, então você não precisa ficar perdendo muito tempo analisando uma a uma. Se você englobar o índice, você já consegue ter um bom resultado. E pelo vídeo de hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. A gente passou pelos principais temas que eu queria trazer, que são os pontos positivos e negativos de se investir em ETFs e o que eu faço na minha carteira. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo depois. Para quem gostou do vídeo, deixa o like aí que me ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está precisando aprender mais sobre ETFs aqui no Brasil. Então tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.